nós possamos seguir ao Senhor incondicionalmente, irmãos. Não olharmos as pedras que tem no caminho, os problemas que aparecem, as perseguições, porque o Senhor, Ele não quer que nós sejamos covardes. O Senhor quer que nós vamos para frente e não importa o que apareça no caminho, o Senhor quer que nós sejamos corajosos e sem medo de que nem Paulo, o irmão estava falando agora, Paulo levou as pedradas que levou e saiu andando e continuou pregando o evangelho. E nós não podemos, qualquer olharzinho feio, qualquer conversinha, nos voltarmos atrás e deixarmos de falar as coisas do Senhor. Nós temos que ir para frente, irmão, e deixar para trás. Se a pessoa não quer seguir, se a pessoa está impedindo a obra de Deus, se a pessoa ainda está na carne, não está no espírito, vamos orar e deixar a pessoa se converter no tempo do Senhor e vamos nós para frente, irmão, seguir o Senhor, fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor, o querer do Senhor, porque é assim que o Senhor quer que nós sejamos, amém? Porque se nós ficarmos olhando para os lados, irmão, certamente nós vamos sentar e ficar prostrado, viu? Porque tem muita coisa que impede a obra do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos dá paciência, Ele nos dá visão do que é a obra. Né? O Senhor é que nos guia. Quantas perseguições, quantos problemas tivemos, e o Senhor em tudo nos deu graça. E Ele nos dá a graça. É Deus que nos dá graça, amém? Vamos ler o trecho que é o título desses dias de festividade, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Está aqui no livro de 1 Samuel 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande Deus. O versículo é o 13, amém? É o 13, não. É o 12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs em Mispá e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu posso dizer, e vocês também podem dizer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Amém. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos dado graça, para que nós não olhemos para os lados, não olhemos para os tropeços, mas olhemos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, irmãos. É Ele que é o autor, irmãos. É Ele que morreu na cruz. Então, nós temos que seguir a esse bom mestre, fazer aquilo que esse bom mestre quer que nós venhamos fazer. Amém? Glória a Deus. Mas eu já estou saindo do título, amém, irmãos? Onde que eu quero ficar mesmo é no livro de Josué, irmãos. Amém? É no livro de Josué. Porque para nós ficarmos desse jeito que o Senhor quer, irmãos, precisamos ter bom ânimo. Precisamos ter vontade de fazer a obra de Deus. Precisamos de estar clamando ao Senhor. E Josué aqui ficou morrendo de medo, viu, irmãos? E eu, há 33 anos atrás, irmãos, fiquei morrendo de medo também. Eu só tinha 31 anos, irmãos. Quando o Senhor levantou o pastor Alcides, já levantou de uma vez só, ele ficou só 2 anos e pouco na igreja onde nós nascemos no Evangelho. E o Senhor já começou a dar dons e tudo mais, e ele já queria fazer a obra, ele já queria fazer. E o Senhor, nós começamos a fazer uns cultos na casa de uma pessoa, e ali numa cozinha, num fundo de quintal, e ali o Senhor começou a encher, o Senhor começou a dar, e daí a pouco nós já estávamos numa sala, e foi crescendo. Aí fomos pedir ajuda para o ministério onde nós estávamos, e a irmã falou assim, não vai dar, porque não sei o quê. O que aconteceu? Nós ficamos na oração. Aí o pastor Francisco ali da Vila Gerte falou assim para o pastor Alcides, vai lá na irmã Maria das Mercês em Mogi das Cruzes? Quem sabe se ela pode nos ajudar? Que a gente também tinha um culto, depois começamos com um culto lá no irmão Francisco, eu já estava, não me lembro bem agora. E ali chegamos lá, ela falou assim, o senhor falou comigo a noite inteira em espírito, para abrir uma igreja em São Caetano.
Quando o Espírito de Deus ele quer trabalhar, ele faz, irmãos. E ela falou, não, eu vou apoiar, eu vou ajudar, eu vou fazer. E veio, e foi quando nós batizamos, não me lembro quantas foram as primeiras almas, foi umas 12, 13 almas, não me lembro o total, mas tinha muita gente para batizar, e batizamos lá em Mogi das Cruzes, e ali começou a igreja, e o Senhor começou a fazer a obra, e depois nós mudamos aqui para o Roberto Simson, na esquina da praça ali, era um salãozinho pequeno, mas o Senhor abençoou, ali onde é agora o despachante, e o Senhor abençoou, e ali teve uma creche também, nós ficamos um tempo na creche, e depois o Senhor preparou que a gente comprasse, eu e o pastor compramos uma propriedade lá embaixo, para colocar a igreja, para deixar de pagar o aluguel, e o Senhor confirmou ali, foi uma luta para pagar aquele imóvel, mas o Senhor tinha nos dado. Irmãos, quando Deus nos dá materialmente, Ele quer nos dar para nós colocarmos na obra de Deus. Ele não dá porque Ele quer que você rico e cheio das coisas, não, irmão. O Senhor dá para você colocar na obra. E o Senhor nos deu uns imóveis, e daqueles imóveis nós vendemos, colocamos ali, e ali a igreja ficou. E quantos anos nós ficamos ali, irmãos? Quantos anos o Senhor usou as pessoas e cresceu a obra do Senhor, irmãos? Sabe? Então, tudo que o Senhor te der a mão, pensa no Senhor, pensa na obra de Deus, pensa naquelas pessoas que precisam da ajuda tua. Não deixa só, igual aquela água que você não renova e ela vai ficando lodenta. O Senhor quer que seja mexido e seja levado. Não guarda para si aquilo que Deus te dá. Porque o Deus quer te dar mais, e Deus foi dando mais, e Deus foi dando mais, irmão. Porque Deus quer dar. Ele quer dar, Ele tem prazer naqueles que usam aquilo que é dele. Ele não quer que a gente retenha as bênçãos. E a obra de Deus vai crescendo, porque alguém está se movendo. Dá no Espírito, dá no que você tem, aquilo que Deus te dá, dá para as pessoas, dá para a obra de Deus. E Deus faz crescer e prosperar. Amém? E aqui no livro de Josué, aqui do versículo 6 em diante, diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforce-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Quando Deus coloca algo na nossa mão, irmão, só ora e pede ao Senhor os frutos do Espírito. Pede amor, pede misericórdia, porque é tão duro você começar a fazer as coisas de Deus novo, sem saber como agir, mas o Senhor vai colocando amor, vai colocando paciência, benignidade, bondade, e você vai fazendo, e você vai fechando os olhos para as coisas que acontecem no teu derredor, e vai olhando só para o Senhor, e o Senhor vai te dando graça. Hoje eu estou parada, irmãos, perto do que eu fazia antes, quando eu era mais nova. Hoje eu estou parada, porque eu não parava quieta em casa não, irmãos. A irmã Maria José, uma obreira que Deus usou muito nesse ministério, ela ficava 2 dias lá em casa, dormia lá em casa, comia lá em casa, juntava com a irmã Maria Aparecida, e nós saímos a evangelizar na época que tinha rádio, e as pessoas pediam oração, e nós íamos. Foi uma época que Deus usou muito as nossas vidas. Nós não parávamos quietos, porque Deus queria usar, Deus queria fazer. Hoje eu estou parado, eu preciso que o Senhor me dê esse renovo para que eu saia e continue fazendo aquilo que Deus mandou.
levar a palavra porque eles estão necessitados, estão doentes física e espiritualmente. Mas é preciso que tenhamos ânimo, bom ânimo, que façamos olhando para o Senhor, sabendo que é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem a nossa bênção, é dele que vem tudo aquilo que nós precisamos espiritualmente e materialmente. Amém? Então nós não devemos olhar para os lados, mas olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Não devemos ficar no ai, não, mas devemos ficar naquilo que Deus quer. O Senhor quer o quê de mim e de você? Dedicação, amor ao próximo. Que nós peçamos ao Senhor, o que é que eu tenho que fazer, Senhor, para deixar fazer a tua obra conforme o teu querer? Porque muitas vezes as pessoas estão aqui, como essa passagem que eu estava lendo, deixa eu ver se eu acho agora. Aqui. No livro de 1 Samuel 15. Glória a Deus. As pessoas estão com ânimo não de acordo com o Senhor quer. Aqui no livro de 1 Samuel 15, as pessoas pegaram aquilo que Deus falou que não era para pegar nada, e pegaram, e desobedeceram aquilo que Deus queria que obedecesse. No versículo 22, assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eles estavam desobedecendo. E muitas vezes as pessoas estão dessa maneira, desobedecendo ao Senhor, pensando que estão fazendo para o Senhor, agradando ao Senhor, mas estão desobedecendo ao Senhor, não estão andando de acordo com como Deus quer, e acham que estão fazendo. Mas o Senhor não quer. Porque rebelião é como pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. E muitas vezes dentro da casa do Senhor tem isso, irmãos. Tem pecado de feitiçaria, porque as pessoas acham que estão agradando o Senhor, mas são rebeldes com aquilo que Deus quer que faça. E o Senhor não quer feitiçaria dentro da casa dele. E porfiar é como iniquidade e idolatria. Tudo isso Deus abomina, feitiçaria e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul acabou perdendo por causa de não fazer aquilo que Deus queria. Não vamos ser rebeldes ao Espírito de Deus. Vamos fazer aquilo que Deus quer. Vamos fazer de acordo com como Deus quer. As pessoas muitas vezes pensam que estão fazendo o que Deus quer. Mas perguntou ao Senhor se é isso que Deus quer? Pergunta ao Senhor. Cuidado. Muitas vezes nós estamos pecando, porque nós estamos obedecendo aquilo que a direção da igreja faz, que a direção de algum grupo faz. Estamos desobedecendo. Estamos no pecado de feitiçaria por causa da rebelião. Cuidado para não fazer motim dentro da casa do Senhor. Juntar grupinhos e ficar falando mal de um e de outro. Deus não se agrada. Deus não quer isso dentro da casa do Senhor. Deus quer que ore um pelos outros, quer que ame. E muitas vezes juntam uns grupinhos e ficam falando mal, ficam se rebelando contra a direção daqui, a direção de lá. Irmãos, Deus não quer isso. E a igreja perece por causa disso. Não só essa, todas as igrejas, quando acontece isso, perece. Certa vez nós tivemos um problema sério dentro da igreja. Se juntava um grupinho e falava contra a direção, a ponto de chegar uma pessoa e pôr até o dedo no nariz do pastor e falar um monte de desaforo e ir embora. Porque estava rebelde. Mas o preço foi muito alto, irmãos. O preço foi alto. A família se perdeu, os filhos se perderam por causa da rebeldia. É igual ao pecado de feitiçaria. Não devemos rebelar contra a direção de nada, irmãos. Se ele está errado, se ela está errada, ora ao Senhor, Deus vai te dar a direção. Duro é quando se rebela.
Duro é. Dura coisa é cair na mão de Deus vivo, está escrito aqui na palavra. Não é? E nós temos que ter bom ânimo e fazer aquilo que Deus quer e não que a nossa carne quer. Porque a nossa carne quer fazer muita coisa, viu, irmãos? A minha carne, muitas vezes nós não conhecemos nós mesmos. Quando nós ficamos nervosos, nós falamos coisas que não queremos falar. Né? Mas o Senhor nos ensina, irmão. Nos ensina. Nos ensina, nos exorta. Quantas vezes que eu não fui exortada até pelos meus filhos? Pelas minhas filhas? Para não fazer daquele jeito? Mas não é assim? Está errado isso, mãe. E nós temos que ouvir os nossos filhos, porque eles estão mais perto de nós e eles estão vendo nossos erros. O irmão da igreja não está vendo o que você faz o dia a dia, o nosso dia a dia, não. O irmão da igreja não vê. Mas os nossos filhos, nossa esposa, vê que nós estamos errados. E muitas vezes dói. Dói, puxa, levar um puxão de orelha. Mas depois a gente tem que meditar e se converter, voltar do caminho errado e entrar no caminho certo. Porque converter é o quê? Virar. Você vai com o carro aqui, você converte e volta, né? E muitas vezes você está indo por um caminho errado, está dentro da igreja, aceitou o Senhor Jesus, é batizado, toma a ceia, mas está fazendo coisa errada. E o Senhor não quer isso para nós. Amém? E eu vou deixar o último versículo para os irmãos, para nós estarmos meditando, que está aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. Diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra, e não negasse o meu nome. Que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e aqueles que ainda podem, que vão ouvir através da rádio, possa olhar para essa porta aberta, né? Que ninguém pode fechar, diz aqui. Pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. E tem, mesmo que tenha pouca força, mesmo que se sinta fraco, guardou a palavra. Fez aquilo que Deus quis. E não negou o nome do Senhor. Amém? Fica na presença do Senhor. O Senhor tem uma porta aberta para cada um de nós. O Senhor quer nos receber aquele dia que nós partimos para Ele, ou que Ele venha nas nuvens. Eu espero que o Senhor ainda venha nas nuvens nesse tempo. Mas o tempo do Senhor não é o meu, não é o teu tempo. O Senhor quer que nós nos esforcemos e que nós continuemos na batalha. Não deixar, como diz o ditado, não deixar a peteca cair, não deixar o ânimo cair, não deixar que o inimigo venha roubar a tua bênção. Mas vai até o fim. Deus quer que nós vamos até o fim. E nós também queremos ir até o fim. Então vamos orar uns pelos outros, vamos continuar em amor, em união, que é assim que Deus quer. Amém?